Olha só, gente, esse recado aqui, eu quero falar para você o seguinte: são 6 milhões de mortes a cada ano. No Brasil, o AVC é a segunda causa de morte e incapacidade, com um enorme impacto econômico e social. Cerca de uma pancada de gente aqui sofrem AVC, não retornam ao trabalho depois do acidente vascular e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. O tempo é fundamental para evitar possíveis sequelas graves durante um AVC. Por exemplo, aproximadamente 120 milhões de células cerebrais morrem por hora durante um AVC. Se comparada com a taxa de perda celular que ocorre normalmente, é como se em uma hora o cérebro envelhecesse 3,6 anos. Entendeu aí? Vou repetir. Se comparada com a taxa de perda celular que ocorre normalmente, é como se em uma hora o cérebro envelhecesse 3,5 anos. A cada 14 pacientes com AVC atendidos dentro da janela de tratamento de 3 a 4 horas e meia após o início dos sintomas, é possível evitar uma morte ou incapacidade. 90% dos casos de AVC estão ligados a fatores de risco evitáveis, como controle de hipertensão e do peso, exercícios físicos, olha aí, sedentarismo de novo, alimentação saudável, redução do colesterol, redução da ingestão de álcool, identificação e tratamento da fibrilação atrial e redução do risco de diabetes, vida sem tabaco, sem cigarro e, claro, o conhecimento sobre a doença. O AVC é responsável por mais mortes anualmente do que as atribuídas a AIDS, tuberculose e malária juntas. 3 doenças que foram referências de sucesso em campanhas de saúde pública. A sociedade, de uma maneira geral, ainda tem muitas dúvidas sobre o AVC e principalmente desconhece a doença. Dados da Rede Nacional de Pesquisa em AVC mostram que, entre os entrevistados, somente 15,6% sabiam o que significava a sigla AVC, acidente vascular cerebral. E apenas 26,5% apontaram o neurologista como o médico responsável pelo tratamento. Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, boa tarde, é bom tê-lo aqui mais uma vez. Só aí. Chama? Boa tarde, pessoal da NN Play, boa tarde, nossos ouvintes da rádio. Mais uma semana discutindo um assunto importante. Vale lembrar que hoje é comemorado o Dia Mundial do AVC. E a gente traz esse assunto que é uma enfermidade ou uma patologia, uma doença que é provocado, mas da minha parte é um comprometimento vascular que pode trazer consequências impressionantemente ruins à vida de qualquer paciente, de pessoas de várias idades. E a gente trouxe esse assunto, gente, para discutir, para informar nossa população, para que cada vez mais a gente traga essa informação de maneira a salvar vidas, cada vez menos deixar sequelas nos nossos pacientes, nos nossos amigos, nos nossos parentes, e ter a possibilidade de salvar vidas por aí, principalmente a partir da informação bem colocada e bem passada, principalmente pela nossa rádio. Perfeito, doutor. Um abraço aqui a Sheila Daniela. Ela diz assim: boa tarde a todos do Saúde em Foco. Desejo um bom final de semana abençoado para vocês, para você também, Sheila. Ana Paula Caetano, que está aqui também no NN Play. Todo mundo que quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui pelo NN Play, tá? Ou então você pode também mandar sua pergunta pelo 99639-8389, o WhatsApp da NN, tá? 99639-8389. O assunto é AVC, um problema vascular que pode custar sua vida ou a minha vida. Doutor Aquiles, seguinte, eu coloquei minha vida por causa do mimimi, né? O cara tá dizendo que eu tô apontando. Porque eu sei. Daqui a pouco vai dizer que você só fala dos outros. Só fala dos outros. Mas para você, você não é imune não, nem ele, nem você, nem eu, nem ninguém. Igual a música do Lulu, não desejamos mal a quase ninguém. Quase ninguém. Veja só, olha o título da entrevista: um problema vascular que pode custar sua vida. Opa! Peraí, Peps. AVC, acidente vascular cerebral. E no título da entrevista tem lá: AVC, um problema vascular que pode custar sua vida. Doutor, vamos lá. Então, traduzir. O AVC é um problema vascular? Vamos lá. Eu trouxe pelo comprometimento vascular. Os vasos sanguíneos
deixam o nosso corpo vivo, André. Então, a gente tem a bomba principal, que é o coração, que leva o coração em conjunto com o pulmão. Ele leva sangue rico em alimento e em oxigênio para todo o nosso corpo. Isso inclui o cérebro. Então, passando pelo pescoço, os vasos sanguíneos levam sangue até dentro da cabeça, o cérebro. E o nosso cérebro é uma área nobre que vai receber sangue com oxigênio e com comida. E essas células do nosso cérebro são capazes de comandar tudo da nossa vida. Nosso movimento, nosso pensar, nosso falar, nosso sentir, nosso conseguir cheirar, entender o que a pessoa fala, responder a pergunta da forma como deve ser respondida. Isso tudo é comandado pelo cérebro, André. Tudo que a gente quer fazer ou pensa é comandado pelo cérebro. Hoje, por exemplo, a gente pensa nos distúrbios psiquiátricos e na depressão, vê quando o cérebro é atingido de uma forma, num outro meio, lógico, não físico, mas o tanto que o corpo sente, o tanto que as pessoas, quando tem um AVC, o popular derrame, ele tem uma sequela que pode ficar permanentemente para o resto da vida. Então, já esclarecendo, foi o André que esclareceu brilhantemente, AVC é o derrame, né? O popular derrame que a gente conhece. Essas 3 letras, elas formam uma sigla AVC, que falam A de acidente, V de vascular, C de cérebro. Lógico, existe nessa parte do cérebro que a gente fala, pode ser chamado também de AVE, algumas pessoas. Sim, acidente vascular encefálico. Encefálico, que pega o cérebro, o bulbo, ponte. Só que aí, no popular, a gente fala de derrame. Então, esse comprometimento, ele é um comprometimento dos vasos que levam o sangue para o cérebro. E ele pode comprometer as células que recebem o alimento e o oxigênio de 2 maneiras. Eles podem ser comprometidos ou porque não chega sangue naquela área, e aí é chamado de o AVC ou derrame, o AVC isquêmico, a isquemia, que aí ele morre a célula por falta de sangue e falta de comida, ou o AVC ou derrame, o AVC hemorrágico, de sangramento, o vaso se rompe dentro da cabeça. E imagina uma panela de pressão, André, que começa a aumentar a quantidade de líquido e não tem para onde correr. Aí a quantidade de sangue que fica lá dentro é capaz de apertar, imprensar o cérebro do paciente, fazendo ele inchar de uma forma que ele é capaz de matar o paciente. Isso, um AVC hemorrágico, dependendo do tipo da quantidade de sangramento, é capaz de matar o paciente. Então, esse problema vascular, que é um acidente vascular cerebral, o AVC, ele é capaz de causar tanto danos de maneiras múltiplas ao paciente, quanto até o risco de levá-lo à morte, por conta do comprometimento vascular justamente. Ou ele pode acontecer de forma obstrutiva, ou seja, o sangue não chega até lá, o alimento não chega até aquela parte do cérebro. Entupiu. Ou por um trombo, que a gente já comentou aqui outro dia, que é aquele coágulo de sangue que é formado a maioria das vezes, dependendo do tipo de problema do coração que o paciente tenha, no coração, e do coração ele viaja até o cérebro, e aí ele entope a artéria que leva sangue para o cérebro. Ou o AVC hemorrágico ou derrame, que acontece o rompimento do vaso, ou de um aneurisma, que é uma bolinha, uma dilatação, uma bochecha que acontece no vaso. Diga. Você tem alguma coisa contra as bochechas? Rapaz, jamais. Inclusive eu tenho muitas. Então é por isso que... Ah, tá. Não, é por isso que eu tenho que puxar a sardinha, a brasa pra minha sardinha. Tá certo. Então por isso que... Aí por conta disso, esse aneurisma pode romper dentro da cabeça e pode sangrar. Não é frequente esse rompimento, e também não é frequente esse aneurisma. Mas ele pode acontecer ou por uma malformação do vaso, ou por uma deficiência de algumas proteínas que podem, por conta da pressão alta, aumentar ou gerar naquele local da artéria uma bolsinha, uma bolinha. E aquela bolinha que pode romper a qualquer momento, levando o paciente a sangrar.
Ok, olha só, gente, a importância da doença cerebrovascular para o sistema de saúde no Brasil pode ser estimada pelo fator de representar 8,2% das internações e 19% dos custos hospitalares da Previdência Social. Números que impressionam. O AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil, perdendo somente para o infarto agudo do miocárdio. No grupo das doenças cerebrovasculares, o AVC corresponde a pouco mais de 80% das internações pelo SUS. Mas além da elevada incidência, há também de se considerar as sérias consequências médicas e sociais que podem resultar de um AVC. A gente já sabe, né? Como as sequelas de ordem física, de comunicação, funcionais, emocionais, entre outras. O impacto do AVC vai além do paciente, mas também da família e em maior escala na população de modo em geral. Essas sequelas, principalmente no caso de AVC, não tratado, implicam algum tratamento de dependência, principalmente no primeiro ano após o AVC. Cerca de 30% a 40% dos sobreviventes são impedidos de voltarem ao trabalho e requerendo algum tipo de auxílio no desempenho de atividades cotidianas básicas e ajuda para caminhar. Além dos óbitos, dos custos hospitalares e previdenciários, a perda de autonomia entre adultos e a sua consequente dependência é outra forma de expressão da gravidade das incapacidades resultantes da doença. Doutor Aquiles, é um pacote de maldade. É um pacote de maldade de negócio do cão. Pode ter certeza. E pasme você, André. Hoje, muitas pessoas, por exemplo, você que está ouvindo a rádio agora, você que está no NN Play, se pergunte, ou pergunte para quem está do seu lado, ou pergunte para um parente seu, você consegue reconhecer uma pessoa tendo AVC? Pronto, era exatamente a minha próxima pergunta, os sinais do AVC. Vocês profissionais médicos falam aí que, e, aliás, tem um sinalzinho importante no Brasil, que são as siglas 3 Fs e o T. 3 Fs e o T. Você que está ouvindo aqui a NN, que está vendo a gente pelo NN Play, não esqueça mais disso. Aliás, doutor Aquiles, naquela série que eu assisti, Chicago Med, a gente aprende a fazer a ressuscitação. Sim. Eu acredito que todo brasileiro devia aprender a fazer isso. Exatamente. Sabe por quê, gente? Porque você nunca sabe quem você pode socorrer do seu lado. Uma respiração artificial pode salvar uma pessoa. Uma massagem cardíaca pode salvar uma pessoa. Detalhe, você sabe fazer? Você teria coragem de fazer? Né? A pessoa tá ali, ela tá... E você tá percebendo que ela não tem pulso. Detalhe, você sabe pegar o pulso? São coisas tão pequenas, mas básicas, que alguém às vezes cai na rua e só precisava ser levada para a sombra e ser reconhecido esses sinais. E quem sabe uma massagem cardíaca, uma verificação de pulso e uma respiração artificial podem salvar a vida daquela pessoa, doutor Aquiles. Eu acho, André, eu vou além. Eu gostei muito do que você falou isso, porque eu vou além. Eu acho que falta ainda, e se Deus quiser vai chegar nesse ponto, da gente implantar isso desde a escola, André. Sim. Sim. É mais importante ainda do que você aprender também a fazer esse tipo de procedimento, ou coisas básicas mesmo, é você aprender a como abordar esse paciente para que você não faça um procedimento ou uma manobra inadequada para aquele paciente. Porque às vezes o paciente pode parecer que está sofrendo uma coisa e ele pode estar sofrendo outra. E às vezes o qual é lógico, a gente não vai dizer que vai treinar uma pessoa para ser médico, para reconhecer algumas coisas, mas você pode reconhecer algumas coisas enquanto outra pessoa chama o socorro. E isso aí ganha um tempo gigante, André. Verdade. E se falando em AVC, o nome é igual, AVC é igual a tempo. Quanto mais rápido se presta assistência ao paciente do AVC, menos sequelas é capaz de deixar o paciente dessa forma. Então, assim, esse reconhecimento é importantíssimo. Talvez para você salvar a vida de um parente seu, um amigo, talvez para o seu conhecimento mesmo e para diminuir o número de tanta gente que sofre com isso, que sofre sequelas por conta dessa falta de reconhecimento das pessoas. Verdade. Vamos falar desses 3 Fs e esse T? Então, como reconhecer, doutor Aquiles, então, alguém que está tendo um acidente vascular cerebral, um derrame, né? O conhecido acidente vascular cerebral,
que aí as pessoas aqui no Nordeste, no Brasil, também no Brasil todo chamam de derrame. Vamos lá. Eu achei muito arretado. Bota no NN Play. Coloca aquela figura que você colocou antes. Ficou fantástica ela, André. Que ela demonstra de forma muito prática os tipos de coisas que podem acontecer com pacientes que sofrem ou estão sofrendo naquele momento de um AVC. O paciente pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, independente do lado, André. É lógico, nesse caso, às vezes a gente pode excluir algumas coisas. Por exemplo, paciente que já tem histórico de enxaqueca, por exemplo, cefaleia, pode às vezes falsear ou a gente confundir uma forte enxaqueca que o paciente já tenha Sim. com uma dor de cabeça proveniente do AVC, mas existe uma faixa de idade mais propensa a ter AVC. A gente não espera um derrame num paciente jovem, porém ele pode acontecer em qualquer idade, desde idades bem recentes, bem pacientes bem jovens, até pacientes bem idosos. Mas, no geral, a gente encontra em pacientes de média e idade mais avançada, acima de 60 anos acima. E o paciente pode ter uma dor de cabeça, independente do lado que tenha, mas geralmente é o lado acometido. Mas ele pode ter uma dor de cabeça que a gente chama da cabeça toda, holocraniana, da cabeça inteira. A cabeça inteira dói, ele não sabe determinar onde está doendo, só está doendo. O paciente pode ter dificuldade de enxergar, ele não consegue enxergar algum ponto da visão dele, ou totalmente sem enxergar, ou uma parte turva onde ele está olhando. Pode ter no campo, dividindo o campo de visão em quatro pedaços, André. Cada pedaço desse, ele pode ter uma baixa ou uma escuridão naquele local, ou turvo naquele local onde ele está, onde está acontecendo isso. Ou seja, o tubo de imagem está meio esquisito. O tubo de imagem está esquisito, está saindo do foco. É literalmente assim, ou pode apagar. Tá aí, ó. Pronto. Acidente vascular cerebral. Isso. O que fazer? Tem lá. Pode deixar na tela aí, ô Maurício. Então, se você quiser, você pode dividir a tela pra galera não perder os bonitão aqui. Sim. Confusão, então, cefaleia, exatamente. Dor de cabeça, tontura, gente, náusea, aquela vontade de vomitar, fadiga, aquele cansaço e um suor severo, doutor Aquiles. Isso aí, André, lógico. Outras coisas podem ter os mesmos sintomas. Por exemplo, o vômito também é próprio de uma pessoa que está com muita dor infartando, entendeu? Então isso pode falsear um infarto também. Daí é que essa conversa com o paciente, esse reconhecimento a grande maioria das vezes é dor de cabeça, mas o paciente, a gente nota muito isso, o paciente tem uma dificuldade também de falar, talvez por conta da confusão que ele fica, uma dor intensa pode acontecer, ou uma confusão mental, o paciente fica sem reconhecer direito onde está, olhando vagamente, ele não reconhece, você não olha direito para você novamente. O paciente pode ficar sem... Ele olhando o infinito, né? Ele tá olhando para você, mas é como se ele estivesse vendo o mar. Exatamente. Ali, a linha do horizonte. Ali. Exatamente. Ele não consegue focar em você, e quando foca é um olhar perdido, um olhar sem foco mesmo, distante mesmo. Pode ficar sem falar, sem mover alguma parte do corpo, pode fazer parte também desse quadro. Um dos lados ou ambos os lados? Um dos lados ou ambos os lados. A grande maioria das vezes, um dos lados. É muito difícil você ver alguém com um AVC que comprometa os dois lados. É muito difícil, mas na medicina a gente sempre diz assim, nem sempre, nem nunca. A clínica é soberana. A gente não consegue determinar que sempre vai acontecer assim, mas a grande maioria das vezes compromete um dos lados do corpo. Braço e perna direito, braço e perna esquerda. Às vezes é essa característica mais que fica. Com relação à parte da tontura, pode acontecer justamente pelo comprometimento cerebral, e aí o paciente tem essa questão de não conseguir ficar de pé e concentrado para poder caminhar normal. Outra coisa que falam muito às vezes, o paciente teve a boca desviada. Um dos lados da boca fica meio caído pro lado esquerdo ou pro lado direito, entendeu? E aí é o paciente que às vezes tem outras causas, né? Tem uma causa que é até benigna, que não é AVC, que o paciente pode ficar com a boca dessa forma e não é AVC, entendeu? Então, mas é importante que a gente saiba que esses são os sintomas gerais, para que as pessoas, quando reconhecerem alguém com esse tipo de coisa e que não passa, por exemplo, uma dor de cabeça
que começou, ela já tomou o remédio, voltou a tomar o remédio novamente e a dor não passa, não cessa. Esse tipo de dor deve ser investigado imediatamente. O paciente deve ser levado a um médico imediatamente para ser investigado. Ele pode estar sofrendo um AVC, sim. Então, é por conta desses sintomas é que a gente tem que investigar o quanto antes. Perfeito. Carlos Alípio, ele está assistindo o programa aqui de Taquarana. Boa tarde, estou no trabalho, ligado nesse programa maravilhoso. Um abraço, amigos. Carlos Alípio, muito obrigado aí. Obrigado, pelas palavras aí, tá assistindo a gente pelo NN Play, tá? Doutor Aquiles, quais são os fatores predisponentes? A Sheila Daniela, ela pergunta o seguinte: doutor, o que devemos fazer para evitar um AVC aqui no NN Play? Mas eu vou me aprofundar essa pergunta. Beleza. Que são quais são os fatores predisponentes? Afinal de contas, você falou ali da meia-idade pra frente. Quando fala da meia-idade, já me sinto incluído. Né? Eu tô nesse bolo, amigão. Eu já tô nos 50 aqui, então quando fala... Hoje eu cheguei em casa, né, e tal, e falei... Fiquei assim, cheguei, fui lavar o Love Machine. Sim. Já deixou no ponto do fim de semana. Tá, o Love Machine tá lavado, bonitinho, tá aspirado, cheirosinho. E aí é o seguinte, aí eu cheguei em casa e fiquei assim, né, fui chupar uma melancia, comi uma melancia lá. Aí a dona perguntou: o que você tem? Eu digo: não, eu fico meio doido assim o negócio, né? E foi, eu digo: eu fico pensando que eu já vivi mais da metade do que eu vou viver. Ela disse: eu também. Eu digo: mas você tem 40. Rapaz, você é corajoso. Fala da idade da sua esposa assim. Ela não tá ouvindo hoje, não. Graças a Deus. Ela deixa para lá. Deixa para lá. Aí veja. Aí ela disse: mas você tem 40 e eu tenho 50. Então, é pra saber. Teoricamente, eu vou primeiro. Sim. Agora é o seguinte: se a minha senha chegar, eu passo ela pra você. Você tem coragem. Se a minha senha chegar primeiro do que a sua, eu puder passar pra você, eu passo. Você tem coragem. Eu não tenho essa coragem toda, não. Você tem coragem. Deixa para lá. Então vamos. A Sheila está dizendo o que devemos evitar fazer para evitar e quais são os fatores predisponentes. Beleza, Sheila, foi uma pergunta maravilhosa. O AVC, como eu tinha comentado, vou começar primeiro pelos fatores de risco, que são importantes coisas que André, eu acho que a gente vai fechar o ano batendo nessa tecla até quando as pessoas realmente colocarem isso na cabeça sempre. Assim, nem ser por insistência da gente, em todo programa nosso, a gente colocar. Gente, a grande maioria das vezes, os fatores de risco principais: pressão alta, tabagismo, obesidade, a pessoa que não faz nenhum tipo de exercício, nenhum. Sedentarismo. Literalmente, sedentarismo. O tipo de alimento influencia diretamente num risco para um AVC isquêmico, que é o colesterol alto, a hipercolesterolemia. O diabetes é um fator de risco importantíssimo também para esse tipo de problema, tá? E, bom, no geral, são esses os fatores de risco maiores que nós temos. E não dá para dizer que a idade não é uma coisa que pode complicar, porque é o que a gente espera. Hoje em dia a gente tem acidentes, AVCs mais frequentes em pessoas de idade maior, porém cada vez mais nós estamos vendo casos de pacientes um pouco mais jovens, André. Isso não quer dizer que as pessoas mais jovens estão desenvolvendo um tipo de obstrução dos vasos, não. Mas o risco maior nesses casos é de uma malformação, ou seja, daquela bolsinha que eu falei mais cedo nos vasos, e aí serve para uma malformação que não tem como o paciente saber, a não ser por aqueles sintomas que a gente comentou aqui, que vão dar um alerta. Tá acontecendo alguma coisa errada. É um paciente jovem que vem com uma história de dor de cabeça que não passa com nada. Ela vem do nada, ele não levou pancada, não caiu, não está doente, não tem febre, nada. Ele começou uma dor de cabeça que não passa o tempo inteiro. Ela vem, passa um tempo doendo muito, e aí depois para de doer. E assim vai com quadros recorrentes. Ele acontece de novo, volta a doer a dor de cabeça novamente. Isso tem que ser investigado. O paciente pode ser o portador de aneurisma na cabeça, que é essa bolsinha no vaso, entendeu? E sem ele saber. Paciente mais jovem, gente, paciente mais jovem. Paciente mais idoso,
que são os fatores de risco, a idade pesa nesse caso, pode ser mais propenso a isso em virtude do acúmulo de gordura mesmo ao longo da vida. E, geralmente são pacientes que têm a pressão aumentada, que às vezes tem paciente que não controla direito de forma adequada a pressão arterial, não sabe às vezes que é hipertenso, porque não vai ao médico. Por quê? Porque até agora nunca sentiu nada. Entendeu? Então a grande maioria das vezes, eu posso lhe dizer, porque quando eu estava no posto de saúde na época, André, eu tive um paciente assim, ele nunca sentia nada, era um idoso, mas um idoso muito ativo, nunca sentiu nada. E por conta disso ele nunca ia ao médico, literalmente nunca. Ele levava a esposa no posto de saúde para ver, mas ele não fazia consulta porque ele dizia que nunca sentiu nada. Um certo dia ele teve um pico de pressão, a pressão foi a sistólica acima de 200. Esse paciente teve um AVC, André. Foi lá no hospital daqui da nossa cidade, Arapiraca, e foi medicado. Ele hoje tem sequelas importantes. E hoje ele não consegue fazer metade do que ele fazia na época. Muito triste. Muito triste. Gente, a gente vai pro intervalo, tá? Um abraço aqui então para o Luciano de São Sebastião e a dona Hilda que estão acompanhando aqui pelas ondas da NN, tá bom, gente? Perguntas? 996398389 e o assunto é AVC, um problema vascular que pode custar a sua vida. Sabe por que eu falei isso, gente? Fiz uma pergunta redundante no começo do programa. Doutor, o AVC é um problema vascular? O nome já diz, mas toda vez que a gente fala de AVC, a gente lembra de derrame. Isso. E a gente nunca lembra de derrame pensando que é uma doença vascular. A gente pensa que é uma doença da cabeça, do cérebro. Isso, exatamente. Né? Vou até pedir pro Marco Aurélio pegar uma imagem mesmo de um cérebro com derrame, com um AVC. Pega uma imagem, se puder, Marco Aurélio, uma imagem nítida, para o doutor Aquiles explicar pra gente. Sim. O que é que acontece. Porque é o seguinte, aqui na nossa caixa pensante, tá tudo sob pressão. Exatamente. Tem pressão aqui. Isso. Que é a pressão sanguínea, que tá bombeando, que tá mandando sangue pros vasos, pras artérias, enfim, pro cérebro, então. Isso. Então, tá tudo harmonicamente trabalhando ali, tudo em ordem. E o que é que o AVC? É o derrame. Então, houve realmente um derrame de sangue ali. E por que acontece isso? Quais são as áreas aqui mais importantes quando são afetadas? Né? Porque tem gente que tem AVC que não tem nada. Por exemplo... Eita, por quê? Porque atingiu uma determinada área. Mas tem gente que teve um AVC e teve sequelas importantes, como essas aí que o doutor Aquiles falou desse paciente, né? Então manda a sua dúvida para cá. A gente sabe, ou a gente já ouviu falar, que quanto mais velha é uma pessoa que sofre infarto, a capacidade dela aguentar é maior do que um jovem. Certo. Dizem por conta do miocárdio, que é o músculo que reveste o coração, que protege o coração. Então, se você tem um músculo mais velho, mais forte, vamos dizer que ele aguenta mais porrada, tá? No popular, certo? Se isso for verdade, você me corrige. Se for verdade, deixa para lá. Tá, se não for, você me corrige. Aí, por que eu perguntei isso? Porque eu também queria saber, em relação ao acidente vascular cerebral, o derrame, sim, né? Quem tem maior sobrevida ou menos chances de ter sequelas são pessoas mais jovens ou pessoas mais idosas, ou se são ambas. Se ambas as pessoas têm capacidade de desenvolver mais sequelas. Beleza. Fazendo essa relação com o infarto agudo do miocárdio. Beleza. Ótimo, conta do miocárdio. É uma boa pergunta que a gente já de repente é uma dúvida de alguém que está escutando o programa, já vai matar a dúvida dela. Com relação à parte do coração, André, vou passar só um pouquinho com relação às pernas. Quando a gente tem uma obstrução num idoso, o que acontece? Como o idoso geralmente tem estreitamento, geralmente não, né? Alguns idosos têm um estreitamento por conta do colesterol das artérias. Que é a estenose. Que é a estenose. E aí o próprio corpo cria novos vasinhos mais finos para ajudar a carregar o sangue para aquela área que está precisando. Certo. Com relação ao coração, o infarto, ele depende muito do tanto que obstruiu. Independe do coração mais novo ou do coração mais velho. Porque quando existe um infarto ou uma obstrução arterial, pode ser o coração bem forte mesmo de um atleta, como pode ser o coração de um paciente mais jovem sedentário. Se houver uma obstrução maciça da artéria que vai para aquela área daquele músculo do coração,
invariavelmente, André, sendo mais forte, sendo mais fraco, tendo mais tempo de vida ou não, o infarto será o mesmo. Infelizmente, ele está totalmente associado à quantidade de obstrução que aconteceu. Certo. É lógico, o idoso ele tende a fazer o que a gente chama de neovascularização, ou seja, a criação de novos vasinhos mais finos que podem suportar, sim, num caso de uma obstrução leve a moderada, ele pode conseguir suportar mais dor, porque ele já tem um estreitamento, de repente, né? De repente esse paciente tem um estreitamento já daquela artéria que leva sangue para aquele lugar, e aí por conta do estreitamento, o que é que o corpo faz? Gera novos vasinhos mais finos para levar sangue para aquele local. Não é a principal artéria, mas pelo menos alguns vasinhos mais fininhos ajudam a levar sangue para aquele local. No entanto, num infarto com proporções maiores, numa obstrução com proporções maiores, independe desse tipo de circulação. Ele vai ter um infarto invariavelmente de proporções grandes. Com relação ao cérebro, isso em partes, com relação à parte obstrutiva, André, pode acontecer de ter repercussões menores. Por exemplo, o que a gente chama de, como você falou aqui antes do intervalo, tem pacientes que têm derrame e daqui a pouco tá bom. Por exemplo, 2, 3 dias o paciente reverteu aquilo que ele achava que ia ficar pro resto da vida. É o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, é o AIT. É o paciente que teve um AVC pequeno, uma obstrução pequena daquela área, por exemplo, podemos dizer, uma área que comanda os músculos da boca. E aí o canto da boca fica caído e compromete a parte da visão. E aí acaba que o paciente fica com um dos olhos sem conseguir enxergar direito e a boca desviada. 2, 3 dias depois, o paciente foi para o hospital, na verdade, quando teve isso, foi medicado, ficou na observação, estava sentindo bem, ou ficou internado, ou ficou de observação para, caso piorar, voltar para o hospital. O que aconteceu? O paciente, 2, 3 dias depois, está sem sentir mais nada. Isso aí, lógico, esse paciente vai ficar em acompanhamento, tá certo, gente? Esse paciente não vai embora, é vida que segue. Ele vai ficar em acompanhamento com o neuro, geralmente, e com o clínico também, mas esse tipo de paciente não é a regra. Ele é um paciente exceção. Um paciente que tem um AIT, um AVC pequeno, um micro AVC, ele tem essa proporção de reverter isso. O próprio corpo reverte isso porque houve uma proporção pequena de comprometimento da área. E a gente deixa, por exemplo, de andar, ou falar, ou mexer, ou enxergar, de acordo com a área que ficou comprometida. Nós temos áreas no nosso cérebro para tudo, André. Para tudo. A gente tem área para pensamentos, para vômito, uma área na nossa cabeça, no nosso crânio, nosso encéfalo, que é específica para vômito, por exemplo. Então, por isso que às vezes a tensão pode ser tão grande dentro da cabeça que às vezes pode estimular essa área e haver um estímulo de vômito frequente. Vômito em jato, que a gente chama. Que é a dor de cabeça tão intensa que o paciente do nada está conversando aqui com você, daqui a pouco vomita. Por conta do aumento da pressão dentro da cabeça dele. Entendeu? Então, assim, o comprometimento do AVC, vascular, ele pode ter uma proporção pequena ou uma proporção muito grande, mas não independe, no caso obstrutivo, independe de uma circulação. Se for uma obstrução numa artéria importante, por exemplo, numa artéria tronco, eu posso dizer assim, num tronco de artéria mais grosso, que a partir dele é distribuído para as outras áreas. Nesses casos assim, depende de você ter uma boa circulação ou não. O paciente vai ter um AVC com proporções muito grandes, muito importantes, entendeu? Então, independe de ser, lógico, idoso e mais jovem, se houver um comprometimento daquela região numa artéria importante, ele vai ter isso invariavelmente. Ele vai ter aquele problema grave. Ok. Marco Aurélio, conseguiu aquela imagem que eu te pedi aí do AVC, do acidente vascular cerebral? Por que eu estou pedindo isso para colocar no NN Play aqui? Porque, doutor, nosso cérebro, a gente quando coloca a imagem do cérebro, que vê aquele miolinho ali, né? Sim. Aquelas ondinhas. Cada lugar daquele ali é responsável por uma coisa. Pelo cheiro, né? Pelos 5 sentidos, cheiro, olfato, paladar, tato, né?
cheiro, paladar, olfato, tato e que mais? E audição. Tá? Então, cada lugar. Então é por isso que às vezes as pessoas que até sofrem um acidente automobilístico, seja ele de carro ou de moto, Sim. que levam uma pancada muito forte na cabeça, algumas pessoas perdem ou podem perder alguma dessas funções. Isso. Né? Isso. Então, quando tem o derrame, gente, quando explode, né, doutor? Porque na realidade é uma explosão de sangue que tem no cérebro. Isso, quando derramou. Isso. Quando é um AVC hemorrágico, que a gente chama, esse sangue ele rompe o vaso, e aquele vaso que iria para dentro da cabeça, para dentro da célula, ele extravasa para fora da célula. E o que acontece? O sangue é como uma panela de pressão, gente. Começa a entrar líquido dentro daquele local que não tem para onde sair. Uhum. E aí esse acúmulo de sangue... Tá aí, ó. Meu pai do céu. Isso aí tudo foi o mestre que criou. Certo. Tudo certinho, tudo, não tem nada errado, tá tudo certo aí. O juízo funcionando perfeitamente. Tá tudo... Agora, dependendo, doutor, de onde. Você que é especialista nisso, por exemplo, deixa aí, Marco Aurélio, se quiser dividir a tela, divida aí, pra galera não perder aqui as imagens. As imagens da gente aqui. Aí, fala pra gente, doutor Aquiles, então, por exemplo, dependendo de. Você lembra, por exemplo, lobo frontal, tem um lobo. Existem algumas áreas principais que, por exemplo, nós temos nos trabalhos científicos que o pessoal que produz esse tipo de assunto, de matéria, pra gente se informar mais, existe uma artéria, André, que tem mais casos de AVC, de derrame, acontecendo nela do que nas outras. Uhum. Por exemplo, na artéria cerebral média, que é uma artéria que irriga a parte mais ou menos do meio aí que a gente tá vendo dessa imagem aí. Uhum. Então, essa artéria, a grande maioria dos AVCs acontece nela. A grande maioria. Então, essa artéria, ela pode comprometer áreas, por exemplo. É porque não dá pra gente dividir assim na tela, pra gente mesmo fazer essa divisão. Uhum. Mas essas ondinhas que a gente chama de giro. Tem os lobos, que são as divisões maiores, e essas ondinhas assim são giros que a gente chama. Aí esses giros, por exemplo, a gente divide algumas vezes na anatomia, quando ele está de lado. A gente chama de giro pré-frontal ou pós-frontal. Uhum. Aí essas áreas são, por exemplo, do movimento ou da palavra falada, entendeu? E aí, por exemplo, quando é acometido ele, você não consegue falar. O paciente não consegue falar. Quando há uma obstrução do sangue que vai para esse giro, que comanda a fala, você não consegue. Tem um giro que a gente chama giro de Wernicke, é um giro que fica na parte do meio mesmo, assim, dessa imagem. E quando compromete esse giro, ou giros na proximidade desse giro, às vezes você escuta, mas não entende o que a pessoa escutou. Uhum. Entendeu? Às vezes você escuta o que a pessoa pergunta e responde de outra forma. Onde é que o senhor mora? Isso aqui é vermelho, Isso aqui é vermelho. Você não entende, você não compreende o que a pessoa tá falando. É por isso que a pessoa diz, tá confuso, ele não tá reconhecendo onde tá, não reconhece onde mora, não reconhece as pessoas de casa. Uhum. Então, eu acho muito importante esse reconhecimento desses sintomas, para poder a gente pensar em socorrer essas pessoas com esses sintomas assim. Tá. Doutor, dados daquela pesquisa da Rede Nacional de Pesquisa em AVC mostraram que entre os entrevistados, somente 15,6% sabiam o que significava a sigla AVC, e apenas 26,5% apontaram o neurologista como médico responsável pelo tratamento. Doutor, o cirurgião vascular, ele também pode tratar ou ajudar o paciente a prevenir um acidente vascular cerebral através da sua especialidade? Pronto, agora você chegou no ponto importantíssimo. Meus amigos da Neuro, vocês são os caras. Então, eles realmente são quem acompanham esses pacientes, André. Eles quem tratam esses pacientes. A gente, por estarmos em conjunto com relação à parte vascular, né? A parte até o pescoço é a gente pode abordar. Uhum. A partir do pescoço para dentro do cérebro, tudo é deles, entendeu? Uhum. O que a gente pode fazer, tentar ajudar a evitar chegar lá. É a nossa contribuição para ajudar nossos amigos da Neuro, que são espetaculares em tratar isso.
é a gente evitar que o paciente chegue nesse ponto. Prevenir sempre, tratar sempre, para evitar de chegar num AVC e que precise ser tratado, ao invés de ser acompanhado com o neuro. Mas isso realmente o pessoal fica achando que é o clínico, é o vascular. Não. O médico que trata AVC, gente, é o neurologista ou o neurocirurgião, tá certo? Esses dois são quem trata uma suspeita de AVC, o acompanhamento de AVC. O vascular, ele vai entrar na prevenção, orientação, esperar o tratamento, dependendo, por exemplo, da carótida, que é a artéria que a gente já comentou aqui num assunto desse, para evitar que ele tenha um derrame e um AVC. Mas dentro da cabeça, quem mexe realmente são os homens da cabeça, são os neurologistas ou neurocirurgiões. Bacana. Muito obrigado, doutor Aquiles, pela concessão da entrevista. Mais uma sexta-feira bacana. Vai estar com a gente na próxima? Se Deus permitir. Pronto. Outra coisa, André, antes que a gente feche, eu queria avisar os nossos pacientes, amigos e arapiraquenses. A nossa unidade de emergência do Agreste, ela está não está com porta aberta, ela não está com porta aberta para AVC, mas ela já tem uma unidade de tratamento de AVC, então é muito importante que você de Arapiraca saiba disso. O paciente com AVC, ele deve ir ao hospital de emergência clínica, geralmente é o nosso hospital regional. Sim. E é triado esse paciente, se tiver dentro das 4 horas e meia que o André falou logo no começo do programa, ele é triado e pode fazer o tratamento lá na unidade de emergência, na unidade de AVC de lá. Perfeito. Tá certo, gente? Se precisar de algum tratamento mais específico, também pode ser encaminhado para o Hospital Geral do Estado, onde o pessoal está fazendo tratamentos maravilhosos, André. Estamos conseguindo realmente, iniciando, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente está conseguindo já abranger muitos casos e salvar muitas vidas de sequelas importantes do AVC. E Maceió já tem a unidade de AVC, né? Exatamente. Já foi inaugurado recentemente, inclusive, a unidade de AVC pelo secretário de Saúde, Alexandre Reis. Aqui a gente quer mandar um abraço. E já convidamos ele aqui para falar sobre essas questões, né? Isso é muito importante, gente. Depois do infarto agudo do miocárdio, o AVC é o que mais mata no Brasil. Então não precisa dizer mais nada, né? O governo está fazendo o que deve ser feito, está fazendo o dever de casa, está fazendo a parte dele. A gente precisa fazer a nossa. Qualquer coisa também pode ligar para o SAMU 192. Se tiver alguém em casa que está com esses sintomas aqui, o programa vai ficar aqui no NN Play. Você pode assistir quando e quantas vezes você quiser. Vai estar também no Spotify, logo mais às 17 horas, Saúde em Foco com André Peps, sem intervalos comerciais, e logo mais à noite no @Saúde em Foco com André Peps no Instagram, tá bom? Doutor Aquiles, muito obrigado pela concessão da entrevista mais uma vez. Doutor Aquiles atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro de Arapiraca, ali perto da igreja, a igreja com Catedral de Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui no centro, e atende também no comercial Metropolitan, que vai estar aí na tela agora no NN Play, tá? Os telefones 3530-8440, não é isso? Isso. Esse aí eu já memorizei. 3530-8440, e tem um celular também que você pode ligar e marcar a sua consulta com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, angiologista, que faz inclusive a sua ultrassom com Doppler aí nas suas pernas, tá? O outro é o 99961-4310.